São Rubro-Negro, vamos lá tocar uma ideia rapidamente sobre umas conversinhas fiadas que tem rolado aí, né, no noticiário da internet, no noticiário também da imprensa. Uma que é de maneira não oficial e outra de maneira oficial, porém também igualmente falsa, né? Embora oficial, falsa. A que é oficial, embora seja falsa, é a conversinha do técnico do Palmeiras, dizendo que o campeonato está entregue. Ele falou isso lá na entrevista coletiva dele. A mesma conversinha fiada que ele fez em 2023, quando ele disse que tudo indicava que o Botafogo seria campeão brasileiro, né? Se alguém tinha dúvida que o Botafogo seria campeão brasileiro. Acabou em 2023 que foi campeão brasileiro foi o Palmeiras. Inclusive, vocês lembram o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023 com o Botafogo? Por ter caído nessa conversinha fiada, talvez, eles arrefeceram, relaxaram, baixaram a guarda e foram perdendo uma partida atrás da outra. Até que teve o confronto fatídico contra o Palmeiras, no Engenhão, o Hendrick, ele decidiu o jogo. Vocês lembram disso? Agora, nesse ano de 2025, o Palmeiras, que teve com a faca e queijo na mão aí, durante algum período de tempo, e que oscilou, como o Flamengo oscilou também, mas o Palmeiras esteve muito bem encaminhado, né, esse título para ele, durante esse período aí, que o Palmeiras esteve à frente do Flamengo, com um jogo a menos, como a gente falou aqui, inclusive, anteriormente, né, em vídeos atrás, que ter um jogo a menos significava apenas ter um jogo a menos. Não significava dizer que esse time iria vencer este jogo a menos e continuar na frente da tabela, né? Ou seja, o Palmeiras aconteceu mais ou menos uma coisa que a gente comentou aqui, não que eu tivesse previsto, não é? Mas que a gente que acompanha futebol, a gente sabe como é que o futebol é a famosa caixinha de surpresas. Então, o Palmeiras, ele cambaleou e aí deu a oportunidade do Flamengo ultrapassá-lo, botar 4 pontos de frente, porque o Palmeiras está sem vencer, 4 jogos sem vencer, e aí o Flamengo ultrapassou. Inclusive, o Flamengo poderia ter sido até campeão no sábado, se não tivesse também tropeçado com as suas próprias pernas em jogos anteriores, jogos até fáceis, diga-se de passagem, né? Com alguns times que estão aí na parte de baixo da tabela, né? Caso do Fortaleza, caso do Vasco da Gama, etc. Mas o que aconteceu foi que o Flamengo hoje ele está a 4 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras está 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem fazer gol, 3 jogos consecutivos sem fazer gol. E aí, de uma maneira estratégica, o técnico do Palmeiras, tentando repetir 2023, ele coloca todo o peso da responsabilidade em cima do Flamengo, dizendo que ele jogou a toalha, em outras palavras. Não caiam nessa falácia que isso é conversinha fiada. É óbvio que os caras vão jogar com a faca nos dentes até o final. Até porque são 4 pontos que temos de distância para eles e ainda existem 9 pontos para serem disputados. Este jogo de amanhã e mais 2. Né? Importante salientar. Ou seja, existem 9 pontos em disputa e o Flamengo, embora 4 pontos na frente, não tem rigorosamente nada garantido. Nada. Não tem nada garantido. Então, o que Felipe Luiz, acredito eu, que é um cara que não é bobo, né? Deve ter falado, espero que ele tenha falado para o nosso time. Olha, não vamos baixar a guarda não, vamos dar o mole que o Botafogo de 2023 não. Vamos com a faca nos dentes contra o Atlético Mineiro. E aí, não importa se o jogo vai ser na casa do Atlético, na Arena MRV, famosa Arena Gonzalo Plata, ou se vai ser no Mineirão, ou se vai ser no estádio do Independência, lá o estádio do América Mineiro, porque tem outra conversa fiada rolando aí. Isso aí é mais não oficial, né? Mais conversa de torcedor, acredito eu, dizendo que a diretoria do Atlético estaria pleiteando a possibilidade de uma mudança de local de jogo do Flamengo para evitar que o Flamengo pudesse ser campeão novamente dentro do campo do Atlético, como foi em 2024, né? Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil lá dentro e o Flamengo se tornou o primeiro campeão da Arena do Galo, da Arena MRV. Não foi nem o Atlético, foi o Flamengo que foi o primeiro campeão ali. Logicamente, como eles odeiam o Flamengo profundamente, eles têm rivalidade com o Flamengo, não, o Flamengo tem rivalidade com eles, desde 1980, quando o Flamengo foi campeão em cima do Atlético Mineiro, campeão brasileiro pela primeira vez, né? Fora de 87, que o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro lá dentro do Mineirão, enfim, fora outros jogos que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, né? Pela Copa do Brasil, que o Flamengo eliminou o Atlético em 2022, como vocês sabem muito bem, com o Gabigol falando que o Maracanã se transformou no inferno, e a torcida do Flamengo fez do Maracanã um inferno, mesmo e cozinhamos o Galo ali dentro. Então, há muitos elementos para que o Atlético Mineiro também não demore para a gente, não abra as pernas para a gente. Por mais que o Atlético Mineiro esteja de ressaca, porque perdeu o título para o Lanús no sábado, é óbvio que esses caras, odiando o Flamengo do jeito que eles odeiam, eles vão ter
toda a motivação, toda a mobilização para impedir o nosso título dentro do estado deles, não importa onde seja o jogo. Claro que provavelmente vai ser na Arena MRV, principalmente se for lá. Logicamente que eles vão fazer de tudo para impedir. Ah, o Atlético Mineiro está de ressaca. Galera, não vai nessa não. Porque os caras vão estar motivados, os caras vão estar mobilizados, porque é contra o Flamengo o jogo. Se fosse contra outro time, não fosse o Flamengo, ainda que esse outro time estivesse nas mesmas condições que o Flamengo está, muito provavelmente ele não ia fazer nem força. Se fosse o Vasco, por exemplo, o Fluminense, sei lá, qualquer outro time, ele, muito provavelmente ele não ia fazer nem força. Agora, contra o Flamengo, não tenha dúvida, que os caras vão entrar com a faca nos dentes. E aí o Flamengo, de novo, tem que entrar com a guarda alta. Tem que jogar pra valer, jogar sério, jogar com vontade, com determinação e ganhar dos caras lá dentro. Porque vai ser um jogo dificílimo, não tenho dúvida que será. Não tenho dúvida que será. Futebol, gente, quando envolve rivalidade, claro, essa rivalidade ela é unilateral, ou seja, só do Galo, só do Atlético para conosco, né? E quando é o jogo na casa dos caras, cara, entra a mobilização, entra a força de vontade, entra tudo. Então, assim, o Flamengo, obviamente que o Felipe Luiz tem que colocar o goleiro à ponta esquerda. Matheus Cunha, Emerson Royal na lateral direita, bota uma zaga reserva lá, João Vitor e Iago, bota lá o Vinha na lateral esquerda, Vinha que não vem jogando normalmente, bota o Everton Araújo de volante, um outro cara de volante, talvez o Alan, se puder jogar, bota lá o Wallace Ian de centroavante, o Juninho, enfim, tem que botar time reserva. Amanhã mas tem que entrar para ganhar. Por que tem que botar time reserva e entrar para ganhar? Porque amanhã é um jogo, o Flamengo pode ser campeão, mas o Flamengo tem um outro jogo fundamental no sábado. E não pode botar os titulares, né? Porque os caras não vão entrar com disposição, logicamente, porque você pode se contundir e aí perder o jogo especial que é no sábado, né? Até porque o Flamengo pode ser campeão amanhã, mas pode não ser campeão amanhã. Para o Flamengo não ser campeão amanhã é simples, basta um empate do Flamengo lá e um empate do Palmeiras, ou ainda que o Palmeiras perca, pronto, né? E o resultado é absolutamente normal, mas o Flamengo entrar com o time reserva. O resultado é absolutamente normal. O Flamengo entrando com o time reserva, o Atlético mobilizado, né? Pode ser um empate, tranquilo. E aí o Flamengo vai ter a possibilidade de ser campeão no próximo jogo contra o Ceará dentro de casa. Ou seja, o Flamengo também pode ser campeão com o time reserva, bastando para isso ganhar do Atlético e o Palmeiras perder do Grêmio. Perfeitamente possível também. Por quê? Porque o Grêmio está lutando contra o rebaixamento. E o jogo vai ser lá na casa do Grêmio. Né? E Grêmio e Palmeiras tem uma rivalidade que vem desde os anos 90. Quem é mais velho um pouquinho aí vai lembrar disso. Grêmio e Palmeiras disputando Libertadores. A gente precisa também se atentar para essas nuances, porque o Grêmio ele não vai dar mole para o Palmeiras, não. Embora muita gente aí na imprensa esteja dando como favas contadas o jogo do Flamengo e Palmeiras no sábado, como uma vitória do Flamengo contundente, esmagadora, galera, que o futebol ele nos reserva, já ao longo da sua história centenária, vamos dizer assim, grandes surpresas, né? Em 1954, que a minha memória mais ou menos traz, assim, logicamente porque eu assisti, porque eu pesquiso sobre futebol há muito tempo, a Hungria tinha um timaço na Copa do Mundo da Suíça. Ela foi derrotada na final pela Alemanha, chamado Milagre de Berna. A Hungria que tinha Puskás, tinha um timaço lá, ela foi vencida pela Alemanha no Milagre de Berna. Em 1974, a Alemanha repetiu a dose, vencendo a poderosíssima Holanda. A Holanda daquele famoso carrossel holandês com Neeskens, Cruyff, né, Rep, um timaço da Holanda, que tinha o Ajax como base, Ajax campeão europeu, né? Na época era Copa dos Campeões da Europa, não era Champions League, o nome era outro, da competição, né? E a Alemanha ganhou, sim, a Copa foi dentro da Alemanha, mas a Alemanha ganhou, 2-1 inclusive. Então, em 82, o Brasil foi eliminado pela Itália do Paulo Rossi, 3-2 Itália, 3 gols do Paulo Rossi, hat-trick. Paulo Rossi que estava envolvido com máfia, com processo lá na Itália, numa série de coisas, quase não joga a Copa de 82, a Itália foi campeão do mundo. A Itália foi ganhando da Alemanha, diga-se de passagem, na final. A Itália foi campeão do mundo. Então, a Argentina do Maradona, ela tomou um susto gigantesco em 1990, quando ela perdeu para o Camarões, logo na estreia. Depois a Argentina foi vice-campeã para a Alemanha em 1990. Então, em 1994, a Argentina também tomou um susto gigantesco de uma seleção da Arábia Saudita, que ganhou da Argentina. Então, assim, a gente tem a história de muitos placares surpreendentes e a gente vai jogar contra o Palmeiras. Logicamente que é um adversário à altura, é um adversário que investiu 700 milhões só nesta temporada, é um adversário que está machucado, que também vai jogar com a faca nos dentes conosco. Já ganhamos desde 2 vezes esse ano, né? É um adversário que já ganhamos campeonatos em cima deles também. E é um adversário que traz
lembranças ruins, que eu não vou nem comentar aqui, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, e por isso mesmo que a gente tem que, no sábado, esquecer essa historinha de o Flamengo é favorito. Amigo, jogo de final de Libertadores, jogo único, estádio neutro, o Flamengo tem que entrar com a faca nos dentes, atenção o tempo inteiro e botar o nosso melhor futebol em prática. O Flamengo tem todas as condições de ganhar. Agora, sem essa de oba-oba, isso eu acho que o Flamengo está blindado, pelo menos essa diretoria atual, o Felipe Luiz, o Boto, acredito eu que estejam fazendo esse processo de blindagem de oba-oba, porque a torcida do Flamengo, infelizmente, nós torcedores, né, com poucas exceções, nós torcedores temos muito essa fama de cair nesse oba-oba que só faz mal para o próprio Flamengo. A gente não pode cair no oba-oba, achar que já ganhou, já é campeão, já pode abrir o champanhe, negativo. Primeiro a gente ganha, depois a gente comemora. Certo, galera? Dado o recado, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo o que vocês acham. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Flamengo.